Mas foi garantida a ela ontem. Não, por certo, mim. perfeito. Eu queria inicialmente, senhor Elcio, fazer uma pergunta para o senhor acerca do senhor Carlos Wizard. Como é a sua relação com ele? Como eu relatei anteriormente, eu o conheci lá em Boa Vista, é uma relação de convivência e uma amizade, né, não muito profunda, mas desde que eu o conheci lá em Boa Vista, e trabalhando no Ministério, e eu mantenho relação com ele. Por vezes, converso com ele por telefone. O senhor diria que ele é uma pessoa influente dentro do Ministério da Saúde? Não, senhora. Desde que ele saiu do Ministério, não exerce influência no Ministério que eu tenha conhecimento. O senhor, na sua agenda, consta aqui especificamente 2 reuniões com ele, não é? Uma do dia 24 de fevereiro deste ano, que a reunião data exatamente do horário de 11 horas e 30 minutos. O senhor lembra o teor da pauta desta reunião? Salvo engano, foi... Não está a pauta aí, não, senador? Não. Salvo engano, ela se tratava de aquisição de vacinas pelo setor privado para atender aos seus colaboradores. A segunda reunião, que, se eu não me engano, houve com ele, que a senhora deve se referir, inclusive o presidente lá, diretor da Avan, estava junto, se eu não me engano, se a senhora olhar aí. A segunda que o senhor fala, que foi do dia 24? Deve ser essa que estava o presidente da Avan, não sei. Que o objetivo deles, e eu expliquei para eles que teria que haver uma mudança na própria legislação, que era a MP 1026, que foi convertida na Lei 14.124, uma vez que ela previa que as vacinas adquiridas deveriam ser direcionadas ao SUS. Então, qualquer excedente que eles viessem a adquirir demandaria uma legislação específica. Entraria no Plano Nacional de Imunização. Eu pergunto ao senhor, nessa segunda reunião, essa primeira que o senhor me relata foi do mês de fevereiro, no horário de 11h30 da manhã. A do mês de março, que foi no dia 24 de março, no horário das 16 horas e 30 minutos, e consta a audiência com o presidente do grupo Wizard. Nessa segunda reunião, o senhor lembra a pauta? Eu acredito que era a mesma. Nessa aí não era que estava o presidente da Avan? Também? Não, aqui não consta nenhum outro membro. Ele deve ter vindo nessa segunda oportunidade com o presidente da Avan. Então, nas 2 reuniões, o senhor lembra das 2 reuniões, e nas 2 reuniões o tema foi o mesmo? Sim, senhora. Na segunda reunião, 2 dias após... 2 dias após essa reunião, se deu a sua exoneração. Eu pergunto ao senhor, por que o senhor saiu do Ministério? Aliás, o senhor saiu logo após a chegada do novo ministro Queiroga. Eu queria só pedir aqui. Com a chegada do novo ministro Queiroga, por que se deu a sua exoneração, secretário? Senadora, eu acho natural que o ministro, ao assumir a sua cadeira, ele monte sua equipe. Eu era o secretário executivo do general Pazuello e... o ministro Queiroga, ele queria, já tinha desenhado o Rodrigo Cruz, e ele, quando assumiu no dia 23, ele já me informou que estava montando a sua equipe e iria me substituir. Isso aí não era só uma questão de tempo. Nós fomos prosseguindo com os processos por mais 3 dias e o Rodrigo Cruz foi nomeado em seguida. Ainda sobre o Carlos Wizard, consta aqui, por exemplo, a presença dele e o nível de influência dele no gabinete paralelo. Essas conversas que se davam junto ao senhor em relação ao Carlos Wizard, se tratava, por exemplo, além da questão da aquisição de vacina para o setor privado que o senhor cita, também a questão, por exemplo, do isolamento social, o uso dos elementos básicos que são os recomendados, máscara, enfim, álcool gel, esses tipos de negação, que, aliás, era orientado por esse gabinete paralelo. O Carlos Wizard, em algum momento, chegou a discutir com o senhor nessa mesma linha? Não, senhora. Inclusive, nessas reuniões, ele compareceu de máscara, ele utilizava o álcool gel que eu tinha sobre a mesa de reunião e manteve todos esses cuidados, essas medidas de prevenção que eu citei, previstas na portaria 1465 de junho de 2020, editada pelo Ministério da Saúde. Senhor Elcio, acerca do Marquinhos Show, como é a sua relação com ele? Como era? Eu o conheci, ele era secretário de comunicação do governador, do governo de Roraima, quando eu fui secretário da Saúde, e eu mantive a relação com ele quando eu fui convidado para trabalhar na prefeitura,
e mantenho contato com ele eventualmente. Inclusive, ele fez aniversário, acho que semana passada, e eu mandei parabéns para ele. O senhor lembra de um vídeo que o senhor fez, que foi produzido por ele, e nesse vídeo, por exemplo, o senhor faz uma crítica ao governador de São Paulo, brincando que ele brincava, ou melhor dizendo, com a esperança, afirmando que o governador de São Paulo brincava com a esperança do povo brasileiro, e a gente sabe o impacto da vacina Coronavac no Brasil. Aliás, iniciou a vacinação no Brasil. O senhor se arrepende desse vídeo, secretário? De forma alguma. Dentro do aspecto da politização que nós citamos, nesse vídeo, eu me referia quanto à data de início da imunização que foi informada pelo governo de São Paulo, uma vez que a vacina sequer havia entrado com pedido de uso emergencial na Anvisa. Eu lembro, mais uma vez, que o Butantan, ele informou para a mídia que entraria com pedido de registro 14 ou 15 de dezembro de 2020, se eu não me engano, adiou para 23 de dezembro e só entrou com pedido de uso emergencial e temporário no dia 8 de janeiro na Anvisa, faltando documentação que complementou no dia 14, até que fosse concedido a autorização de uso emergencial no dia 17 de janeiro. Mesmo assim, ele ainda ficou pendente de documentos que não apresentou. Até a data presente, em que pese a Pfizer e a vacina da Fiocruz terem registro definitivo na Anvisa, o Butantan não entrou com pedido de registro na Anvisa. O senhor está querendo dizer, então, que a não liberação, a não autorização não partiu de iniciativa da parte do governo, mas sim de ineficiência do próprio laboratório? Não, como eu coloquei para a senhora e para todos os senhores senadores anteriormente... Presidente, eu queria pedir ao senhor só que mantivesse... A gente desconcentra um pouco quando as pessoas estão falando. Eu pedisse um pouquinho... Pois não, senadora, são aquelas incertezas a que eu me referi com relação à fase 3 de estudos clínicos, que ocorreu atraso. Como eu citei o caso da Pfizer, ela disse no primeiro memorando de entendimentos que teria aprovação do FDA em outubro, ela só conseguiu em dezembro. O Butantan também atrasou, e a própria AstraZeneca também atrasou. Essa fase 3 de estudos clínicos, a gente não pode ter uma data certa que vai concluir, porque as pessoas que são imunizadas com a vacina, nessa fase 3 de estudos clínicos, elas precisam ter contato com a doença para verificar a eficácia e a segurança da vacina. Então, um número precisa estar sendo monitorado, tendo contato com o vírus, para então se identificar que a vacina foi eficaz. Qual a diferença, por exemplo, do tratamento em relação à Coronavac e à vacina de Oxford, da Fiocruz? Porque a gente tem aqui os levantamentos, as duas, por exemplo, não contavam com o registro da Anvisa, não é? E mesmo assim, o tratamento que foi dado a uma foi totalmente diferente em relação à outra. Mesmo as duas estão tecnicamente empatadas do ponto de vista burocrático, do andamento em relação, por exemplo, à Anvisa. Por que houve, por exemplo, uma agilidade em relação à vacina da Oxford e, ao mesmo tempo, se postergou em fechar o contrato e a oferta que foi apresentada, por exemplo, pelo Instituto Butantan, no dia 30 de setembro, ou melhor, de julho de 2020, apresentava uma oferta da ordem de 60 milhões de doses, não é? E somente no dia 7 de janeiro, agora deste ano, que o Ministério da Saúde assinou o contrato para aquisição de doses da Coronavac e, portanto, para o Programa Nacional de Imunização. Tratamento diferente, por exemplo, dado quando se tratava da vacina de Oxford, portanto, da Fiocruz. Por que tratamento diferente em situações iguais? Senadora, inicialmente, quando nós tratamos com a AstraZeneca, a situação não era igual. A AstraZeneca era a mais avançada, ou uma das mais avançadas, na fase 3 de estudos clínicos. Além disso, era uma tecnologia inovadora que possibilitava a contratação por meio de uma encomenda tecnológica, conforme o marco legal brasileiro. E foi feito. O que é encomenda tecnológica? É meio que um contrato de risco. Com relação à vacina do Butantan, por ser uma tecnologia que o Butantan já dominava, não poderia ser feito um contrato de encomenda tecnológica. Então, essa aquisição da vacina do Butantan, ela foi feita como as demais imunizantes e soros que o Butantan nos fornece, que é uma contratação de acordo com a legislação. É um processo licitatório por inexigibilidade, via de regra, que é o caso da vacina da influenza,
e é feita a aquisição e, recebendo a vacina, é feito o pagamento. Esse contrato só ocorreu após a medida provisória 1026, que foi editada no dia 6 de janeiro, e 24 horas depois de tratativas anteriores que nós já tínhamos, nós celebramos o contrato de 46 milhões de doses com a opção de mais 54, materializando as 100 milhões de doses que o Butantan já havia oferecido ao Ministério. Senhor Carlos, vamos voltando aqui, o nosso tempo realmente... Meu Deus, só tenho 3 minutos. Eu queria pedir que Vossa Excelência me desse mais 2 minutos. Eu tive muita gente falando aqui perto de mim, presidente, acabou me desconcentrando um pouquinho. Queria pedir ao senhor... Eu sei que o senhor é um presidente benevolente, Vossa Excelência vai me atender com mais 2 minutos. Senhor secretário... Eu estou vendo aqui que eu acho que... Pode falar, senadora, por favor. Tá. Secretário, ex-secretário, no caso, senhor Elcio, nós recebemos aqui, por exemplo, o diretor-geral da Pfizer, e ele falou que as tratativas, as conversas e as negociações técnicas que se deram em relação à Pfizer, elas foram feitas junto ao senhor, é isso? Sim, senhora. Conforme eu coloquei aqui, eu liderava um grupo multidisciplinar envolvendo pessoal do Departamento Logístico, Jurídico, do CGPNI, da SVS como um todo, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, com o Departamento de Ciência e Tecnologia e da Agência Internacional de Saúde. Então, só para ganhar meu tempo. Então, o senhor, de fato, esteve nesse acompanhamento das negociações. Naquele momento, por exemplo, o governo poderia ter desburocratizado, apresentando uma legislação, apresentando uma medida provisória. Vossa Excelência, inclusive, colocou que seria uma das condicionantes já ter, de fato, esta lei. Hoje o senhor diz isso. Naquele momento, como foi o seu posicionamento? Naquele momento inicial, nós estávamos acompanhando a fase 3 de estudos clínicos. Como eu coloquei para todos os senhores, a fase 3 de estudos clínicos é considerado o cemitério de vacinas, é uma tecnologia inovadora, não havia nenhuma vacina no mundo com essa plataforma de RNA mensageiro, e isso gera, sim, uma incerteza no acompanhamento e exige um estudo profundo dos estudos clínicos da vacina e do desenvolvimento dela. Naquele momento, por exemplo, eu tenho aqui uma documentação que diz exatamente o inverso do que o senhor, na verdade, fez toda uma exposição aqui agora presente. O senhor diz o seguinte: o governo brasileiro não tem intenção de elaborar nenhuma legislação no sentido de isentar a responsabilidade, o responsável pela produção desta vacina. O senhor confirma que o senhor disse isso? Isso era uma discussão comercial, porque eles não arredaram em nenhuma vírgula das exigências deles. Ou seja, naquele momento não havia intenção do governo, de fato, de criar uma legislação porque específica. Eu estava forçando também para que eles viessem a ceder nas suas exigências, então, coisa que eles não fizeram até o final. Então, não era verdade o que o senhor colocou? Nós tínhamos interesse de adquirir a maior quantidade possível. Isso aí foi uma forma, da mesma forma que a Pfizer nos pressionava e procurou o Ministério da Economia, procurou o Congresso, procurou o Palácio, foi uma forma de também pressioná-los para que eles cedessem alguma das cláusulas chamadas leoninas. E eles não cederam em nada, até o desfecho que nós citamos aqui. Mas o senhor sabe que o senhor, pela posição que o senhor exercia, pelo cargo estratégico que o senhor exercia na secretaria, uma informação dessa natureza, ela não pode ser feita de forma irresponsável. Quando o senhor disse que o governo não tinha nenhuma intenção de preparar, e o senhor está dizendo que o senhor usou taticamente, estrategicamente, o senhor sabe que isso traz uma repercussão e um impacto muito grande na sociedade brasileira. Por exemplo, uma fala sua tem um impacto totalmente diferente de qualquer uma outra pessoa. O senhor não considera isso também irresponsável da sua parte, falar algo nessa natureza, se hoje o senhor disse que não era bem isso que o senhor queria falar? Como eu falei para a senhora, durante as tratativas de negociação, isso era um business. Então, isso aí já foi em resposta a uma manifestação da Pfizer, onde ela estava dizendo que nós estávamos protelando, e eu não me lembro agora exatamente o que ela tinha colocado. Então, era uma forma de forçá-los a tentar ceder nas suas exigências para que nós chegássemos a bom termo. Eu quero finalizar. O senhor teve Covid, 15 segundos. Sim, senhora. Qual foi o tratamento que o senhor fez? O senhor usou hidroxicloroquina? O médico me recomendou, eu tomei na fase viral, que eu me lembro agora, hidroxicloroquina, ivermectina
nitazoxanida e depois eu tomei anticoagulantes, tomei, acho que dexametasona injetável e tomei um antibiótico também. Mas o senhor fez a utilização do uso da hidroxicloroquina? O médico me recomendou e eu aceitei. Qual a finalidade? Eu fui internado. Eu tive de 25% a 50% de comprometimento dos meus pulmões. Mesmo com a hidroxicloroquina sendo... Mesmo com o tratamento da hidroxicloroquina? Meu quadro poderia ter sido mais acelerado e eu poderia estar pior. O atendimento com a hidroxicloroquina, o senhor só teve no hospital ou o senhor teve por conta própria também? Não, nunca defendi a automedicação de forma alguma. Qual a finalidade, para finalizar agora, presidente, como o senhor tratava e como o senhor conduzia, por exemplo, o direcionamento de um estoque que o Ministério da Saúde recebeu, inclusive, de um lote de 3 milhões de doses do governo americano, Donald Trump, e também de um outro lote de 60 mil doses pela farmacêutica Sandoz. O senhor, na secretaria, já... naturalmente posta essas informações, qual o tipo de finalidade para o direcionamento de um volume tão grande de hidroxicloroquina? Senadora, a senhora me permite, complementando a informação, foram em torno de 1 milhão de doses do governo americano e 2 milhões de doses da Novartis. O governo americano, ou a Novartis, eu não tenho certeza, também fez uma doação para o município de São Paulo e para o governo do Paraná, não sei a quantidade. Não está aqui, secretário, consta no site do Ministério da Saúde. Sim, são 3 milhões, como eu falei. Ah, sim, o senhor está fazendo a subdivisão, que né? Também, fiz a subdivisão, que foi o governo e a Novartis. E a intenção de receber esses medicamentos, como eu coloquei anteriormente, foi para atendimento dos programas que o Ministério conduz, como tratamento antimalária, como lúpus e artrite reumatoide. Esses medicamentos, eles são essa quantidade, considerando que o consumo mensal brasileiro ele gira em torno de 3 milhões e 400 mil unidades, ele ajudaria no combate, no enfrentamento a essas doenças, considerando que a gente sabia que estava havendo a prescrição off-label também para enfrentamento da pandemia por alguns médicos. Presidente, com todo respeito, e queria pedir aqui a vênia da nossa senadora Elisiane Gama, com todo respeito, o presidente Jair Bolsonaro fez a propaganda da hidroxicloroquina e recebeu dos Estados Unidos para o tratamento da Covid. Nós não podemos aceitar... Exibiu. Nós não podemos aceitar esse tipo de declaração mentirosa, reincidente nesta CPI. Só para finalizar, e lembrando também que a Folha de São Paulo apresentou aqui um dado também de uma produção de 3 milhões de doses pela Fiocruz para o enfrentamento da pandemia no Brasil. Eu quero, para fechar, presidente, considerando as várias interrupções, concluindo aqui, considerando aqui o rito também feito pelo nosso relator, diante de tudo que o senhor viveu, secretário, na secretaria, o senhor esteve no momento do enfrentamento dos momentos cruciais no Brasil, que foi em relação ao estado do Amazonas, com a falta de oxigênio, o senhor, inclusive, numa posição estratégica. A gente viu aqui várias declarações suas claras, por exemplo, em relação ao isolamento social, em relação ao uso da hidroxicloroquina, apresentando, por exemplo, um tratamento precoce com um medicamento que tem efeitos colaterais graves, em algumas situações, inclusive, levando à morte. Um primo de uma grande amiga minha morreu porque usou hidroxicloroquina achando que ia ficar bom e ele teve simplesmente um ataque cardíaco e morreu. Esse é um exemplo diante de tantos outros e o senhor esteve, na verdade, no comando dessa política, saiu agora recentemente. O senhor se sente com missão cumprida dentro desse cargo que o senhor assumiu? O senhor não se arrepende de algumas posturas que o senhor poderia ter adotado e não adotou, caminhando aí pelo rito, infelizmente, do negacionismo? Muito obrigada, presidente. Senadora, com relação aos medicamentos, eu não sou médico, biomédico, bioquímico farmacêutico ou cientista. Eu era assessorado por técnicos do Ministério e que nos traziam evidências de estudos. Bom, com relação à produção da Fiocruz que a senhora se referiu, houve uma compra do Ministério em 2018 e, ao final de 2019, que não houve compras,
houve a instrução de um processo que se materializou ainda na gestão Mandetta desses 3 milhões de doses que a senhora se referiu, que seria para atender ao SUS dentro das demandas, como eu citei, de lúpus, artrite reumatoide e antimalárico. Muito obrigado, coronel Elcio. Próximo inscrito.